Boa tarde. Deixa, Pedrão. Bee Eu gosto de Bee Gees. Eu também. Eu acho gostoso, assim, ó. Muito E marcou gostoso. uma época e é eterno, Tem um né? negócio no seu cabelo aqui. Que é? Ai, pior que eu vi no espelho e não consegui tirar o som. Puxa, um negocinho aqui. Oi, você de casa. Quartou. Graças a Deus, gente. Quartel, na verdade. Meio de semana. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas a gente tá vivo aqui, isso que Graças importa, a Deus. né? Hoje eu escutei uma frase, rapidinho, mas eu escutei uma frase assim, eu queria tanto ter um cabelo assado. Ai. Graças a Deus você tem cabelo, porque tem gente que queria ter cabelo, e não importa se é assado ou não. Com não é verdade? certeza. Então valorize Falou aquilo tudo. que você já tem. Por favor, já é uma Em mensagem nome do de Jesus, dia. já é uma mensagem do dia. Bora alimentar a nossa alma e o nosso coração. Deixa o medo de lado e no lugar dele coloque a esperança. Porque Deus te deu a fé como escudo e como proteção. Então use essa fé, por mais que você ache que não tenha, use essa fé a cada momento para transformar aquela sua dor em felicidade. E agradeça o que você tem. Seja cabelo enrolado, liso, verde, amarelo, agradeça. Pelo menos um cabelo você tem. Tem gente que queria ter cabelo. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que você tem no programa? Sol tem projeto de lei que permite a prisão de réus condenados em segunda instância e presépio vivo para contar a história do Natal. Durante o programa, você que está em casa pode conversar com a gente. Utilize as redes sociais e também o telefone. Aí você aproveita pelos dois e concorre a prêmios. No Face, um super kit produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e já participa. Pelo telefone, você vai concorrer a 4 vales para um almoço delicioso nos Consciência, um restaurante que fica no centro da cidade. Esse almoço é levado de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio, que é sexta-feira agora, tá bom? E que tal refrescar o seu verão com sucos Prates? Gente, a gente gosta tanto do Prates, né, só? O meu favorito é esse daqui. Todos são... O de uva também é gostoso demais, viu, gente? Então, tudo isso aqui pode ser seu. É um kit cheio de deliciosos sabores. Você vai curtir, compartilhar essa fotinho, marcar 2 amigos e concorrer ao sorteio. Vai ser dia 27 de dezembro e a Prates vai entregar na sua casa. Então bora participar e boa sorte para você. E também bora conversar muito, que hoje é dia de papo cabeça. Luquene, esse dia de papo cabeça eu juro que é um desafio para mim, porque eu não consigo entender, aprender, né, direito, não é entender, aprender certas coisas. Por exemplo, aquela pessoa, vou te fazer uma pergunta, aquela pessoa que muda de humor de uma hora para outra, você acha que é o quê? Eu. Sou eu, Solange, porque às vezes eu tô super feliz, aí a pessoa faz um negocinho que pensa no meu, já... Mas se eu te falasse assim, bipolaridade, você acharia? Ah, não, acho que bipolaridade, porque eu já sei o que é, porque eu aprendi, inclusive com o nosso convidado de hoje, né, que acho que é já uma coisa mais forte, assim, ó. Mas será que é normal? Nesse estresse do dia a dia, será que é normal a gente também tá feliz e do nada ficar bravo? Pois é, ele está aqui para nos orientar. Você não precisa se identificar, porque é um assunto bem delicado. A gente ama quando ele está aqui com as orientações. Ele que é psiquiatra, doutor Davi de Souza Lima. Doutor Davi, obrigado. Sou Só eu, faltou viu? o paizão hoje acompanhando a doutora É verdade, Tudo né, bem, doutor? Fala, Lucas, tudo bem? Ó, quero ouvir bastante hoje, doutor, porque eu tô no trânsito, tô ouvindo minha música gospel, aí o ser me fecha. Aí ele já vira aí um eu demônio. Já buzino. Aí eu já, não, buzino, né, não sei se você é assim, mas eu sou. Tem enquete pra gente ver como que tem tá sim, só. a opinião do Vamos ver, pessoal antes de entrar nessa discussão. Discussão, né? Falando nisso Band, esse aqui é o nosso perfil do Instagram. Já aproveita e curte nossa fotinho também. Aí a nossa enquete. Você muda de humor ao longo do dia? Olha, estou me sentindo uma pessoa normal. 79% diz que sim. Aí você sabe identificar um transtorno de personalidade? Como eu também, 67% diz que não. Então vamos tentar entender e tentar aprender, porque para mim é uma linha muito tênue. Verdade. O que é o transtorno de personalidade? Então, o transtorno de personalidade, Solange, está muito ligado. O que é a personalidade? Né? De uma maneira mais simples, a personalidade é o jeitão da pessoa, como a pessoa funciona assim na maior parte do tempo, aquelas características principais do ponto de vista mental da pessoa. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, normalmente algumas coisas estão afetadas nessa pessoa. Então são pessoas que têm uma dificuldade muito grande com relação à afetividade, à troca de afeto com outras pessoas, a empatia muitas vezes fica difícil. São pessoas que têm alterações na cognição. A cognição está relacionada a essas questões assim do pensamento, da atenção, do foco, são coisas que normalmente estão alteradas na pessoa.
pessoa. A questão da impulsividade, são pessoas que com frequência têm uma impulsividade aumentada, e principalmente a questão da relação interpessoal. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande nessa relação com as outras pessoas. Quando a gente fala de impulsividade aumentada, de repente a pessoa ela tem atitudes do nada, é o pavio curto. É o pavio curto, é a pessoa que você fala alguma coisa, é aquela pessoa que, vou dar um exemplo prático, é aquela pessoa que está no trânsito e aí um dá uma fechada no outro, não é a questão de dar uma buzinada. O cara sai do carro, se para no semáforo, vai lá, se ele tem um taco de beisebol, ele vai lá e dá uma paulada na cabeça. Então são pessoas que às vezes não conseguem controlar essa agressividade, essa irritação, e às vezes cometem até crimes em determinados aspectos. Não necessariamente acontece um crime, mas são pessoas que têm esse rompante muito intenso. Ok. Luquinha, tem pergunta de WhatsApp? Tem sim, só. Olha, obrigado você que está abrindo o coração aqui, falando também, né? Agora achei interessante. Será que tem a ver ou não? O Nelson de Boratinga... Oi? Ah, é vídeo? Então tá bom, vamos ver então. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Sol. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma certa dúvida, assim, também, como conviver, tratar, como se relacionar melhor, porque eu tenho uma filha, né? Ela tem 12 anos e uma menina boa, tudo, mas ela, tipo assim, parece que ela tem dupla personalidade. Tem dia que ela amanhece de boa e tem dia que ela já amanhece azeda. E que vocês mandassem também uma dica para ela como ela melhorar também. Ela vai estar assistindo o programa. Por favor, obrigada, bom dia. Um beijo para a mamãe e para a filhona aí. Porque é difícil, né, Luquinha? Você nunca sabe como lidar com aquela pessoa. Se ela vai estar de mau humor ou não, você fica meio assim, pisando em ovos, né, doutor? Aí tem uma questão que a filha dela tem 12 anos, né? Tem algumas classificações que consideram uma pessoa até 12 anos uma criança, depois dos 12 aos 18 seria adolescente. Então, ela está numa faixa ali transicional entre a criança e o adolescente. E a gente costuma dizer que a personalidade, ela está em formação teoricamente até a idade adulta, os 18 anos. Então, com 12 anos de idade, na verdade, é uma criança que ainda está em formação, entrando na adolescência, e o nosso cérebro tem uma plasticidade muito grande. Então, isso pode mudar. Essa é uma das formas que, por isso que a gente não costuma de falar em transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Então, às vezes, começam algumas alterações na adolescência e tudo mais, mas a gente só dá o diagnóstico depois dos 18 anos. A minha sugestão para ela é que, assim, talvez uma terapia pode funcionar no sentido de ajudar tanto a filha dela quanto ela, para ver se ambas conseguem talvez entrar num acordo e ver como é que as coisas caminham melhor. Ok, porque a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda de tanta coisa, né, Luquinha? E eu acho que o principal é a gente precisa se enxergar. A pior pessoa é aquela que se nega, aquela que não se enxerga, não vê quem ela é, entendeu? Porque é triste demais, a pessoa está se enganando e isso só leva para a destruição. Bora ficar bem informado agora com as notícias da redação. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Nós vamos aos detalhes agora com o nosso repórter Pedro Souza, que está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso, mas tem tanto presente de Natal, estão soltando todo mundo, né, Pedro? Boa tarde. É verdade, Sol. Boa tarde para você, para o Lucas, a todos que acompanham o Falando Nisso. Ao invés de prisão, Sol, os ministros da sexta turma decidiram impor ao ex-governador do Rio medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele é acusado de integrar um esquema de corrupção. O repórter Fernando Davi tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. A decisão da sexta turma do STJ foi unânime. Por 3 votos a 0, os ministros decidiram conceder a liberdade condicional a Luiz Fernando Pezão. Os outros 2 ministros da turma se declararam impedidos e não participaram da votação. Em contrapartida, o STJ determinou que Pezão cumpra uma série de medidas cautelares. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá sair de casa entre as 8 da noite e as 6 horas da manhã, também fica impedido de manter contato com outros réus dessa ação penal e não pode deixar
para o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial. A gente lembra que Pezão foi o primeiro governador a ser preso durante o exercício do mandato, em novembro de 2018, em um desdobramento da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter recebido 39 milhões de reais em propina em troca de vantagens indevidas entre 2007 e 2015, período em que foi secretário de Obras, vice-governador e também governador do estado do Rio de Janeiro. Pezão que responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações. Todos negam, né? É impressionante. Bom, e a Lava Jato mira, e a gente comentou rapidamente ontem, mira empresas de Fábio Luiz, que é filho do Lula. A gente falou ontem, né, Pedro? Entre elas, a empresa, a Game Corp Go, está na investigação. A fraude apurada aí está em torno... Dá o valor mínimo, Pedro, Mariana. Ô, Pedro, por favor, qual é o valor? Olha só, 193 milhões em movimentações, Sol. A Força Tarefa investiga pagamento de propina para Fábio Luiz em troca de contratos com o governo. O repórter Marcos De Pato tem mais informações direto de Curitiba. Esta fase da Lava Jato mira contratos suspeitos que geraram repasses milionários a um grupo econômico integrado por 9 pessoas físicas e 21 jurídicas. Entre elas, a empresa Game Corp Go, que tem entre os sócios o filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz. Os fatos investigados remontam aos anos de 2005 a 2016, tá? A fraude apurada nesse momento está prevista em torno de 193 milhões de movimentação financeira. A investigação aponta que o grupo Oi Telemar foi beneficiado por uma série de contratos do governo federal, então comandado pelo PT. Em troca, a companhia repassava recursos para outras empresas por meio da contratação de serviços, muitas vezes não prestados. Caso da Game Corp, desenvolvedora de livros e aplicativos para celular. A Polícia Federal chegou a pedir as prisões temporárias de Lulinha e de outros 7 investigados, mas o Ministério Público entendeu não serem necessárias e o pedido foi negado pela juíza substituta da 13ª Vara da Federal em Curitiba, Gabriela Hardt. As investigações também apontam que parte dos recursos teria sido destinada para os sítios frequentados pelo ex-presidente em Atibaia, no interior de São Paulo. Imóveis de propriedades dos sócios de Fábio Luiz, Fernando Bittar e Jonas Suassuna. A defesa do presidente Lula afirmou que o objeto investigado pela Lava Jato foi alvo de 2 inquéritos já arquivados pela Polícia Federal em São Paulo e pelo Ministério Público em Brasília, e que ele e seus familiares não cometeram qualquer ato ilícito. A Oi disse que atua de forma transparente e tem prestado todas as informações e esclarecimentos que vêm sendo solicitados pelas autoridades. Pois é, dizem que é perseguição, Luquinha. Vou falar nada não, vou ficar quieta. Melhor, né, Sol? Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Pedro, vamos falar sobre as estradas aqui da região? Vamos sim, Lucas. Olha, tempo nublado em toda a região, mas tráfego tranquilo. Começando pela Tamoios, o motorista viaja bem nos 2 sentidos, sem problema algum. Tem aquele pare-siga no trecho de serra, mas nada que atrapalhe a vida do motorista nesta tarde de quarta-feira. Mesma situação também na rodovia Presidente Dutra. O motorista viaja bem nesta tarde, sem problema algum, nos 2 sentidos em todo o Vale do Paraíba. Obrigado, viu? Sabe aquele dia chuchu? Não sabe se chove, se faz sol? Então, ó, vai ser assim, tá? Mas tem previsão de chuva agora pro fim da tarde em toda a região. Monteiro Lobato, máxima de 21 graus, mínima de 16 graus. Aqui na região, em Paraibuna, máxima de 24, Cachoeira Paulista 27 e Taubaté, máxima de 26 graus. Litoral, a mesma coisa, máxima de 24, tanto em São Sebastião quanto em Caraguatatuba. O mesmo acontece aqui em São José, máxima de 25. Olha, a previsão para parar a chuva é para domingo, máxima de 27 graus, mas até lá, mas até lá a previsão de tempo instável, viu? E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado volta à prisão em segunda instância. A gente já comenta com você e hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Olá, hoje você vai saber um pouquinho mais sobre um órgão que nós temos chamado pâncreas. Até daqui a pouco.